Sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro da TCC. E hoje nós iremos estudar aqui juntos o capítulo 11, que finalmente nós conseguimos alcançar. Depois de algumas semanas juntos, depois de alguns estudos juntos, nós conseguimos chegar ao capítulo final do nosso queridão aqui, ó. Então, o capítulo final é um capítulo de conclusão, é um capítulo de encerramento. Eu faço questão de trazer algumas pontuações sobre esse capítulo para vocês. A boa notícia, que nós temos a notícia ruim, que é o término desse livro, e é um baita livro, né? Para quem conseguiu chegar até aqui sabe que realmente esse é um livro, é um guia para o terapeuta cognitivo comportamental. É um livro que foge do básico, então é um livro bem pesadinho, inclusive bem difícil de acompanhar. Mas a boa notícia é que nós conseguimos concluir um baita livro técnico. Então, parabéns se você conseguiu chegar até aqui nos nossos estudos. Parabéns se você conseguiu ler esse livro todinho nessa temporada, nessa primeira temporada do Clube do Livro da TCC. Então, eu trouxe para nós algumas pontuações para que a gente possa realmente concluir com chave de ouro todo esse conteúdo que esse livro maravilhoso nos entregou durante toda a nossa temporada. Então, vamos dar uma olhada, primeiramente, né, até para que a gente faça uma introdução geral dos objetivos dessa aula aqui, o que eu pretendo trazer para vocês diante desse capítulo final do livro que nós estudamos. Primeira questão é, o objetivo central desse capítulo é mostrar como que todas as estratégias que nós estudamos ao longo de toda a leitura, como todas essas estratégias de regulação emocional, elas se integram dentro do modelo proposto do livro, que é o modelo de uma terapia voltada à regulação emocional, de uma terapia voltada ao modelo dos esquemas emocionais. Se você quer entender ainda mais sobre esquemas emocionais, você precisa estudar o capítulo 2. Aqui dentro da nossa playlist, você irá encontrar todas as aulas disponíveis sobre os capítulos anteriores do nosso livro. Então, esse capítulo vem com essa proposta de integrar tudo que nós estudamos, de integrar todas as estratégias que foram estudadas ao longo da leitura. Um segundo ponto que o capítulo traz para nós, que esse capítulo 11 traz para nós, é como que essa integração prática acontece na clínica com os nossos pacientes. E para isso ele traz um exemplo clínico muito palpável para que a gente entenda essa integração prática das estratégias em regulação emocional. Nós vamos dar uma olhada juntos aqui nesse exemplo, nós vamos entender juntos aqui essa integração das estratégias. Outra coisa, o capítulo também vai nos propor uma lembrança, né? Então, ele vai fazer toda uma retrospectiva, todo um caminhar novo diante dessas 9 estratégias, dessas 9 possibilidades de intervenções que nós estudamos sobre desregulação emocional no capítulo. Então, é um capítulo de fechamento mesmo. É importante que você leia o capítulo, é importante que você tenha acompanhado todo o nosso conteúdo aqui, para que esse capítulo 11 faça realmente sentido para você que está estudando a regulação emocional em psicoterapia. Aqui eu já trago para vocês o próprio quadro que o livro apresenta para que o aluno, né, o leitor, entenda essa integração. E aí eu fiz algumas pontuações aí, deem uma olhada nos slides para que vocês percebam que, de fato, o livro é uma integração muito perfeita e muito coerente do plano de tratamento voltado às emoções, do plano de tratamento voltado a essa terapia dos esquemas emocionais. Então, no quadro ali, né, que é essa figura 11.2, o autor separa e ele deixa organizado para nós as intervenções que nós estudamos em todos os capítulos. Essa observação amarelinha foi eu quem coloquei para vocês entenderem ainda melhor essa integração. Então, vamos dar uma olhadinha juntos aqui, para que vocês consigam entender todo esse modelo integrativo da terapia do esquema emocional. Então, nós temos o primeiro quadrado, que é esse quadrado maior, que ele é referente ao capítulo 1. E ele é referente a absolutamente tudo que nós iremos discutindo ao longo do caminho. Então, o primeiro quadrado, ele traz para nós ali que existem as emoções e que, diante dessas emoções, é necessário que haja uma identificação, a nomeação dessas emoções e a diferenciação de uma emoção para outra.
Lá onde eu aprendo isso? Lá no capítulo 1. Aqui na nossa playlist do canal do YouTube, né, onde nós fizemos todos os nossos estudos do livro, vocês ainda têm uma aula bônus, que é a aula inaugural. Então, se você quer aprender mais sobre esse quadrado maior que está aí na tela, né, emoções, identificação, a nomeação e a diferenciação das emoções, você irá estudar a aula inaugural e a aula do capítulo 1. Então, são 2 aulinhas aí que farão toda a introdução para o segmento dos nossos estudos. Depois, de forma organizada, nós temos esses outros elementos, que são frutos dos capítulos posteriores ao capítulo 1 e anteriores a esse capítulo que nós estamos estudando hoje. Então, ali, eu separei por números, né? Então, o 2 está ali no intervenções sobre esquemas emocionais. Então, se você quiser aprender mais sobre os esquemas emocionais, conforme eu já disse, estude o capítulo 2 e assista a nossa aula sobre o capítulo 2. Então, temos ali o capítulo 3, que é o expressar, o validar e o autovalidar-se segundo as suas emoções. Capítulo 2, o capítulo 4, que é o examinar e modificar os mitos emocionais. Eu confesso que esse foi um dos estudos que eu mais gostei de fazer e gravar aqui com vocês, foi o capítulo 4, que é esse exame e a modificação dos mitos emocionais que todos nós carregamos sobre as emoções. Então, foi um capítulo bem gostoso de estudar. Temos o capítulo 5, que vai trabalhar com o aluno, com o leitor do livro, as práticas de mindfulness. Então, o capítulo deixa claro para nós como que funciona, quais estratégias podem serem utilizadas. Ao olhar para a tabelinha de cá da imagem, a gente segue ali, de forma estratégica no segmento desses capítulos. Capítulo 6, aceitação e disposição. Capítulo 7, mente compassiva, atenção plena consigo mesmo. Então, vai trabalhar um pouquinho dos princípios, das questões da autocompaixão, da atenção plena, dessa atenção plena voltado a si mesmo. Depois a gente pula para o capítulo 8, que está embaixo aí, que é o incrementar o processamento emocional. Capítulo 9, sobre reestruturação cognitiva, esse é um dos meus preferidos também, né, já que é uma base forte aí da TCC clássica, e eu sou apaixonada, e o capítulo 10, que também é bem bacana, sobre redução do estresse. Então, percebam que esse mapa de intervenções, ele é exatamente o fruto de todos os capítulos que nós estudamos juntos aqui. Então, conforme eu disse, se você não estudou esses capítulos anteriores, hoje os nossos estudos não farão muito sentido para você. Então, volte a algumas casas, leia os capítulos propostos nesse livro maravilhoso aqui e assista às nossas aulas que já estão todas disponíveis gratuitamente aqui no YouTube. Então, para começar com o nosso conteúdo, claro que eu não vou ficar aqui hoje só revendo todos os capítulos, né? O nosso objetivo é trazer realmente aí a proposta do capítulo, relembrar de tudo e fortalecer esse conteúdo. Então, para a gente começar, vamos dar uma olhada nas estratégias que antecedem a emoção. Ou seja, são as estratégias que irão atuar antes da emoção escalar, antes da emoção esquentar, antes daquela emoção já chegar num ponto na qual será muito difícil passar por um processo de reestruturação ou de regulação emocional. Então, aqui são as estratégias que antecedem, né, que atuam antes dessa emoção chegar num ponto muito alto. Quais são essas estratégias? Quais são as estratégias que o livro cita para nós ao longo, né, de todo o seu estudo? Uma das primeiras estratégias e das estratégias que eu mais gosto é essa citada aqui no slide, que é a reestruturação cognitiva. Nós temos aí uma aula, um capítulo só sobre isso. A avaliação de pensamentos, que é, né, na verdade, um tentáculo da reestruturação cognitiva. Manejo da interpretação. Aqui, esse manejo da interpretação não é só o manejo da interpretação cognitiva, mas o manejo da interpretação cognitiva sobre a emoção. E aí eu falo muito disso lá no capítulo dos mitos emocionais. Planejamento de ações. Planejamento de ações também é uma estratégia que irá atuar antes da emoção escalar. E a exposição emocional do paciente. Falamos muito sobre essas estratégias aqui, de exposição emocional do paciente, né? Dispor o paciente a vivenciar algumas emoções, entender o funcionamento das emoções, para que esse paciente aprenda a vivenciar as emoções de forma regulada e saudável.
é necessário que ele seja exposto. E aí, como nós iremos fazer isso? Aprendendo as estratégias que o livro cita para nós e nos ensina ao longo de toda a nossa leitura e os nossos estudos. E aí nós também temos as estratégias de resposta, que são aquelas estratégias que irão atuar durante a emoção, que irão atuar na hora, no momento que a emoção já aconteceu. Quais estratégias são essas que o livro traz para nós? Mindfulness. Existem livros e boas literaturas só sobre isso. A aceitação e disposição, uma temática bem bacana também, vocês irão encontrar um mundo de estudos sobre isso. Mente compassiva, redução do estresse, tolerância ao desconforto. Eu falei muito de tolerância ao desconforto ao longo de todos os capítulos que nós estudamos. E a autovalidação. Não existem as estratégias que acontecem antes da emoção explodir, antes da emoção escalar, e existem as estratégias de resposta, que são essas estratégias que eu citei agora, que atuam durante o acontecimento, a vivência, a experiência daquela emoção. Então, a proposta do capítulo é integrar todas essas estratégias, é mostrar para o aluno, para o leitor, que essas estratégias irão acontecer de forma integrada no plano de tratamento daquele paciente. Nós não iremos, enquanto terapeutas, principalmente os terapeutas da TCC, nós não iremos simplesmente utilizar técnicas soltas. Eu falo muito disso nas minhas aulas, né? O tratamento, o plano de tratamento do paciente, ele é importante porque ele se integra, ele se completa, ele se forma. E é exatamente isso que faz com que aquele plano funcione. A proposta do capítulo é exatamente essa, mostrar como tudo se integra, integrar todos esses elementos. Então, o capítulo, ele sugere que a terapia dos esquemas emocionais, ele é um modelo capaz de integrar essas estratégias, seja as estratégias antecedentes, sejam as estratégias de resposta, que foram essas que eu citei aqui agora. Esse modelo, né, da terapia dos esquemas também nos mostra que é possível, é um modelo capaz de identificar as crenças disfuncionais sobre as emoções, né? Então, para isso, nós temos as psicoeducações, as reestruturações cognitivas. Eu vou falar muito sobre isso lá nesse capítulo dos mitos emocionais. É um modelo capaz de direcionar as intervenções de forma personalizada. Então, por mais que nós tenhamos aqui 11 capítulos, 10 capítulos estratégicos para o plano de tratamento dos pacientes que precisam de intervenções voltadas à regulação emocional, ainda assim é um modelo capaz de direcionar essas intervenções de forma altamente. Então, nós, enquanto terapeutas, temos essa obrigação. É importante que você seja criativo o suficiente, que você consiga integrar tudo isso que o livro nos apresenta na vida clínica de cada um dos seus pacientes, num formato que cabe para ele, que cabe dentro da sua conceitualização, que cabe dentro do seu plano de tratamento. É por isso que a gente planeja, por isso que nós planejamos o segmento, o caminho de tratamento daquele paciente. É um modelo também capaz de aumentar a flexibilidade emocional. É para isso que servem as estratégias de regulação emocional, para aumentar a flexibilidade do meu paciente, seja a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade comportamental, a flexibilidade emocional. A gente falou muito disso nos nossos estudos. Quando nós vamos trabalhar com regulação emocional, automaticamente nós não estamos trabalhando só com a regulação emocional. O modelo cognitivo, ele é um só, a mente funciona como um todo. Nós temos as cognições, os comportamentos e as emoções. E esses três elementos, eles sempre são trabalhados de forma íntegra também. Então, outra capacidade que esse modelo propõe é a redução da suprarregulação. Em uma das aulas eu falei também sobre isso, que é a intensificação emocional, é a intensificação das emoções do paciente. E é um modelo capaz de reduzir também o contrário, que é a infrarregulação, que é a evitação emocional, aquele paciente que evita sentir as suas emoções. Então, olha que bacana, é um modelo capaz de fazer muita coisa para o paciente, principalmente se pensado de forma estratégica. Daí a importância dos nossos estudos, de você estar dentro de um processo de supervisão, de você estar dentro de um grupo de supervisão, de um grupo sendo acompanhado por um profissional mais experiente que você, para que você consiga integrar tudo de forma saudável e funcional ao caso de cada um dos seus pacientes.
Então, a terapia do esquema emocional vê as emoções como universais, adaptativas, e elas também são moldadas por crenças, por interpretações e por aprendizagens sociais. Aprendemos isso lá na aula inaugural e no nosso capítulo 1. Então, a terapia dos esquemas emocionais enxerga as emoções tal como a ciência enxerga as emoções. Eu falei disso, falei muito sobre isso. E essas crenças, né, que são moldadas ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, e que faz com que o nosso cérebro vá criando interpretações emocionais, né, sobre o sentimento, sobre aquilo que a gente está sentindo e vivendo no momento, essas crenças, elas podem ser, eu trouxe alguns exemplos, né? Então, minhas emoções vão durar para sempre, ó, é um mito emocional, falamos disso, né? Falamos muito sobre isso. Eu deveria ser racional o tempo todo, ó, outro mito emocional que precisa ser reestruturado, né? O paciente, ele precisa enxergar as emoções tal como elas são, e não enxergar as emoções como frutos, né, equivocados da sua mente, como frutos equivocados daquilo que ele construiu na sua experiência, nessas interpretações. Outro mito que nós temos ali é o sentir isso significa que sou fraco. Então, a terapia, ela tem um papel, né, que é fazer com que o paciente entenda o funcionamento das suas emoções, a função das suas emoções. Outra frasezinha que aparece muito na nossa clínica, né? Se eu expressar os meus sentimentos, os outros vão me humilhar, ou os outros vão acreditar, vão achar que eu sou fraco. Então, essas crenças, elas precisarão passar pelo processo de reestruturação. O nosso papel é ensinar o paciente a lidar bem, a viver bem com as suas emoções. São as emoções humanas, universais. Todos nós sentimos emoções. E essas crenças, elas irão determinar no modelo cognitivo do paciente mais esquiva, mais ruminação, mais autocrítica, mais comportamentos desadaptativos. Olha o quanto é importante que, enquanto sujeito, enquanto pessoa, eu saiba conhecer, entender o funcionamento das minhas emoções, entender a função das emoções que eu sinto. E aí esse será o papel da terapia, principalmente com os pacientes mais desregulados, com pacientes que apresentam essas frases com muita frequência e que essas frases, muitas vezes, acabam se tornando obstáculos terapêuticos ali no meu tratamento com o paciente. Olha o quanto esse livro é importante, né? E aí o livro traz para nós, né, todo livro da TCC tem exemplos clínicos, tem casos para a gente estudar, tem casos para que a gente entenda ali o funcionamento real na prática, né, na aplicação prática daquilo. Então, o livro traz para nós um exemplo clínico central, que é o paciente 1 e o paciente 2, que é o paciente Andy e o paciente Carl. Então, nós temos ali, né, para ilustrar essa integração, funcionamento de tudo isso, da junção de todas essas estratégias, nós temos aí essa comparação. Então, o capítulo traz duas pessoas que estão passando pela mesma situação, pelo mesmo evento, que é o término de um relacionamento. E aí é muito legal estudar esse caso, porque nós percebemos que se comprova, né? Não é o evento, não é a situação em si que me faz sofrer. É a interpretação, é como eu vivo aquilo, é como eu tenho aquela experiência diante daquele fluxo de emoções que eu estou vivendo, ou das interpretações que eu estou vivendo sobre aquilo. Então, nós temos duas pessoas aí que irão ilustrar para nós no capítulo essa diferenciação, a diferença entre um e outro. Vamos dar uma olhada nesses casos? Tá aqui, eu coloquei para vocês exatamente o que o livro traz para nós. Então, nós temos Andy, que é uma pessoa mais saudável, que é uma pessoa adaptativa. E pasmem, gente, essas pessoas existem. Essas pessoas, elas existem, tá? Em algumas situações, eles não aparecem na terapia. Nem sempre essas pessoas adaptativas e mais funcionais irão aparecer na terapia. Mas elas existem. E nós temos Carl, que é uma pessoa mais confusa, uma pessoa mais desregulada, uma pessoa que não está ali vivendo nesse momento, o momento mais saudável da sua vida. Então, nós iremos comparar essas duas pessoas para a gente perceber, diante do modelo cognitivo, diante do funcionamento emocional de cada um deles, as diferenças de um para o outro. Então, Andy, que é essa pessoa mais adaptativa e mais saudável, lida, né, com esse término de relacionamento com uma aceitação emocional muito maior. Então, ele entende, ele aceita as emoções que ele está vivendo naquele momento, ele ou ela, não lembro,
tem ali uma validação imperfeita. Capacidade de nomear as emoções, então ela reconhece as emoções que está vivendo naquele momento. Então, uma flexibilidade para ter sentimentos mistos. Quantos de nós, gente, quantos de nós somos desregulados a ponto de não aceitar a existência de um sentimento, de uma emoção mista ou até mesmo ambivalente? Isso faz parte da vida humana. E aí, ao não aceitar isso, eu vivo aquela experiência da pior maneira possível. Então, aqui essa paciente que é mais flexível tem sim essa flexibilidade para ter sentimentos mistos, tem uma redução de ruminação e, claro, né, esse movimento emocional faz com que essa pessoa rumine menos, pense menos sobre aquilo, principalmente de forma disfuncional. E quais são as estratégias que Andy utiliza, que são estratégias saudáveis e que facilita, inclusive, esse padrão emocional saudável? Técnicas de relaxamento, yoga, atividades prazerosas, né? Ao invés de se afundar, essa pessoa escolheu ter atividades mais prazerosas em sua vida. É um paciente com uma mente compassiva, então tem um treinamento ali, tolerância ao sofrimento, então ele entende que o sofrimento faz parte da vida e que ele vai passar, as nossas emoções, elas são temporárias. Surfando os impulsos, então, tem uma estratégia que é citada no livro, que é essa estratégia do surfar os impulsos, né, que é deixar o impulso vir e ir embora. Foco em valores e metas futuras. Então, ao invés dele olhar simplesmente para aquele momento que ele está vivendo agora, ele olha para o futuro, ela olha para o futuro, pensa em seus valores, as metas que ela quer alcançar, qual é o futuro que ela quer ter, qual é a vida que ela acredita que vale a pena ser vivida após esse término. E a gente também demonstra regulação emocional saudável, flexibilidade psicológica. É claro, diante de todo esse modelo, é o esperado. E provavelmente não será um paciente de terapia. Então, é uma paciente ou um paciente que não precisará da terapia para superar o término desse relacionamento. Ao contrário de Carl, que é uma pessoa mais confusa e mais desregulada. Então, vamos dar uma olhada aqui no modelo que ele tem, que é diferente do paciente anterior. Crenças disfuncionais sobre as emoções. Então, não tem aceitação emocional, não tem uma capacidade de nomear as emoções, uma tolerância ao sofrimento, uma tolerância ao desconforto. Existem mitos, né, que esse paciente tem sobre as emoções. Meus sentimentos não fazem sentido, mito emocional. Sou fraco por sentir isso. Isso nunca vai passar. Vai passar. Com certeza vai passar. Todo mundo já viveu um término de relacionamento, acreditou que não ia passar e passou. Então é um mito emocional, né? Isso nunca vai passar. Todo sofrimento passa, toda emoção passa, todo desconforto passa. Preciso me livrar dessas emoções agora, né? Olha o quanto tem aí uma desregulação, uma distorção cognitiva sobre as emoções. Sentimentos mistos são sinal de confusão. Então, quando eu sinto várias coisas ao mesmo tempo, significa, então, que eu estou confuso. É outro mito emocional. Até pessoas felizes, pessoas que estão em bons momentos de suas vidas, podem vir a ter sentimentos mistos. E aí nós temos também um conjunto óbvio, né, que diante dessas emoções, diante dessas disfunções em relação às emoções, teremos comportamentos desadaptativos. Ruminação, isolamento, passividade, o abandono do autocuidado, autocrítica extrema, busca urgência de clareza e controle, né? Então, desespero por essa clareza, por esse controle, e aquele não é o momento, não é o melhor momento. A tentativa também de anestesiar as suas emoções com estratégias compensatórias que não compensam, com estratégias compensatórias que não funcionam. Às vezes funcionam até a curto prazo, né, de forma momentânea, mas não funcionam para a resolução do problema, como, por exemplo, álcool, o excesso de tudo, né? O excesso do álcool, o excesso da comida, a pornografia, a hipervigilância, o excesso de queixa, o excesso de reclamações, de murmúrios. Então, tudo isso faz com que esse paciente não viva bem as suas emoções. Completamente diferente do paciente anterior. Então, quais são os resultados disso? Os resultados serão
diferentes do paciente anterior também, do potencial paciente anterior. Mais sofrimento, mais desregulação emocional, mais vergonha, mais confusão, mais sofrimento e etc. Então, nós temos aí um ciclo que se autoalimenta de forma muito negativa. Esse é um paciente que provavelmente irá precisar de um acompanhamento terapêutico para superar o término desse relacionamento. Então, são duas pessoas vivendo a mesma situação, só que em modelos cognitivos diferentes. Provavelmente também com uma história de vida diferente, com uma bagagem diferente. E aí, como que nós podemos ajudar o paciente como o Carl? Eu acho que o livro já é um baita de um spoiler, né? De como que nós podemos ajudar esse paciente, que é um paciente mais confuso, mais desregulado e que precisa realmente da terapia. O livro já é um grande spoiler. Por quê? Porque nós iremos aplicar o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, só que eu reforço de forma organizada, de forma planejada, através da sua conceitualização cognitiva. Então, integrando o que o livro propõe para nós, de forma estruturada e planejada ao caso desse paciente em específico. Então, nós vamos precisar avaliar, nós vamos precisar conhecer, vamos precisar desenvolver vínculo, e nós iremos fazer todo aquele protocolo que todos nós já estamos cansados de saber que a TCC exige de nós. E através disso, iremos montar o plano de tratamento com a integração das técnicas desse livro. Então, o capítulo, ele organiza essas intervenções para nós, mas ele não é uma receita de bolo, né? Eu acredito que todos nós aqui já estamos cansados de saber disso. Então, o terapeuta, prestem atenção, o terapeuta, ele vai trabalhar em 3 frentes nesse tratamento do paciente que não está regulado o suficiente, que precisou buscar a terapia, que é esse paciente que nós citamos aqui hoje. Então, a primeira frente que nós iremos trabalhar intervenções sobre as crenças emocionais. Eu falei disso nas aulas. Se o paciente tem muitos mitos emocionais ainda, dificilmente esse paciente terá uma boa evolução terapêutica. Então, é uma primeira frente aí, é um primeiro ataque que nós precisamos no plano de tratamento desse paciente. Intervenções sobre as crenças emocionais, sobre os mitos emocionais. Primeiramente, preparar esse terreno. Vamos dar uma olhada como? Normalizando as emoções. Lau, como fazer isso? Aprende, você vai aprender comigo lá nos outros capítulos do livro. Normalizar as emoções, psicoeducar as emoções, trabalhar, inclusive, na psicoeducação que o livro propõe, de universalidade, de temporalidade, né? As emoções são temporárias, e de adaptatividade. Tem pacientes que acreditam que a sua mente, o seu cérebro, não será capaz de vivenciar determinado tipo de dor. E aí a psicoeducação é essencial nisso. O nosso cérebro foi feito para se adaptar a qualquer tipo de realidade. A qualquer tipo de realidade. É por isso que nós temos aí esse princípio de psicoeducação da adaptatividade. A gente se adapta, o ser humano se adapta em absolutamente qualquer situação, em qualquer tipo de experiência emocional. Outra forma, né, outra intervenção sobre essas crenças emocionais é explorar como que a infância desse paciente moldou essas crenças que ele tem sobre as emoções, sobre o sentir. Por quê? Entendendo essa infância, ficará mais fácil para nós trabalharmos nessa reestruturação, nessa psicoeducação, até mesmo nas intervenções mais de experiência em relação a essas emoções. Vamos trabalhar na redução de culpa e de vergonha, sentir determinadas coisas, ajudar a aceitar os sentimentos mistos, contraditórios, ambivalentes, incertos. Esse é o trabalho do terapeuta aqui nessa primeira frente, né? Lembrando, o terapeuta ele vai trabalhar em 3 frentes. A primeira será esse conjunto de intervenções sobre as crenças emocionais. É claro, aumentar a tolerância ao sofrimento, aumentar a tolerância ao desconforto do paciente. Também explico como no decorrer dos nossos estudos aqui do Clube do Livro, dessa primeira temporada. E aí, depois nós temos mais 2 frentes, né? A segunda frente que eu cito aqui é a intervenção, é um grupo de intervenções comportamentais. Já a terceira frente é um grupo de intervenções cognitivas.
As intervenções comportamentais para a gente ajudar esse paciente, redução de esquiva, a promoção da ativação comportamental. Gente, a maioria dos casos, né, queremos trabalhar aí com algumas questões comuns da clínica, tem uma estratégia ou outra dessas que eu estou citando aqui. A construção de uma rede de apoio, a busca por validação saudável, o paciente precisa saber onde se validar, qual é a melhor forma, que forma saudável existe de validação. Encorajar a autovalidação, nosso paciente também precisa aprender a se autovalidar. Trabalhar o surfando os impulsos, né, que é uma técnica que o livro também nos ensina. E a terceira frente desse conjunto é um conjunto de intervenções cognitivas. Viu que a TCC está presente? Viu que nós vamos trabalhar as emoções, os comportamentos, a parte cognitiva, tá tudo conectado. Por mais que o livro, né, o livro é um guia para os terapeutas cognitivos comportamentais, até está escrito aqui na capa, ó. E aí ele cita essa terapia do esquema emocional, concentrada nesse esquema emocional. Então, as intervenções cognitivas reestruturação de crenças negativas sobre as emoções, a diminuição de pensamentos catastróficos, o trabalhar o senso de urgência, né? Inclusive, eu colocaria isso paralelo ao trabalho de tolerância ao desconforto, a elaboração de narrativas mais flexíveis sobre os seus sentimentos e a conexão de emoções voltadas aos seus valores, às suas metas, à vida que ele acredita que vale a pena ser vivida. Gente, estudem, tá? Tem muito conteúdo, tem muita coisa. Cada uma dessas estratégias tem um conjunto de elementos que você precisa aprender para que você possa aplicar de forma coerente e eficaz na vida do seu paciente. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Uma técnica não é só uma técnica. O terapeuta cognitivo, ele não é só um aplicador de técnicas. Ele aplica técnicas de forma funcional, adaptativa, em busca de um bom resultado. Então, nós não somos meros aplicadores de técnicas. Tem um livro que está aqui desenhando coisas para nós. Então, por favor, sigam pelo caminho dos estudos, acompanhem os materiais, né, que vocês têm o tempo todo sendo distribuído, para que vocês não sejam só aplicadores de técnicas. E aí a técnica não funciona, sai fora do contexto, você não ajuda o paciente, e esse paciente vai pegando o ranço da terapia. Então, a terapia do nosso paciente, ela precisa estar conectado com uma conceitualização bem estruturada, bem organizada, para que a intervenção faça sentido ao caso daquele paciente. Eu trouxe aqui uma conceituação do esquema emocional. É uma conceituação que o livro apresenta para nós. Essa conceituação está lá no livro. Vamos dar uma olhada? Ó, então nós temos lá, a mesma temática, né? É o nosso paciente Carl, que é o paciente mais confuso, mais desregulado, que inclusive pensamos em formas de como trabalhar com ele. Então, aqui o evento, né, da conceituação é o término de um relacionamento. Quais pensamentos o nosso paciente tem? Né? Então, temos o evento, esse evento está gerando pensamentos, um fluxo de pensamentos no paciente. Sou um fracassado, ninguém me quer, vou ficar sozinho para sempre, não consigo ser feliz quando estou sozinho, não consigo lidar com isso, sinto-me mal. Portanto, a vida é sem esperanças. Só desse fluxo de pensamentos aqui, nós já conseguiríamos dar elementos suficientes para entendermos melhor o modelo cognitivo em uma conceitualização cognitiva padrão da Judith Beck, da TCC clássica, né? E ali nós temos os comportamentos, né? E são comportamentos que vão retroalimentar esses pensamentos. E os pensamentos vão retroalimentar os comportamentos. E os comportamentos vão retroalimentar as emoções. Percebe que as setinhas estão assim, ó, indo e vindo, que é aquele modelo que a gente vai chamar de modelo bidirecional, é uma coisa gerando a outra. Comportamentos mais depressivos, de isolamento, de passividade, de inatividade, de ruminação, de esquiva, que vai fortalecer ali as emoções negativas, né? A gente sabe que não existe uma emoção negativa, mas uma emoção desconfortável do paciente.
de tristeza, de ansiedade, de falta de esperança, de raiva, de confusão, um paciente ainda mais desregulado. E aí essas emoções irão fortalecer esses comportamentos que irão também fortalecer o manejo problemático que esse paciente tem. São as estratégias compensatórias disfuncionais que o nosso paciente utiliza. A bebida em excesso, o comer compulsivo, o uso de drogas, a dissociação. Então, olha lá, uma coisa alimentando a outra, retroalimentando a outra, né? Porque vai e vem, vai e vem, vai e vem. E ali, claro, diante de todo esse modelo, nós teremos o reforço, o aumento, um aumento significativo, inclusive, das crenças negativas que esse paciente tem sobre as emoções. Os meus sentimentos vão durar para sempre. Eles vão me esmagar. Meus sentimentos não fazem sentido. Ninguém mais é assim. Eu não deveria estar tão irritado. Preciso livrar-me desses sentimentos imediatamente. Não consigo tolerar os sentimentos mistos. Eu deveria ser sempre racional. As pessoas vão me humilhar se souberem o quanto eu me sinto mal por conta desse término. E aí, de novo, ter essas crenças faz com que esse paciente fique ainda mais triste, ainda mais ansioso, ainda mais desesperançoso, com mais raiva e ainda mais confuso. E quando ele sente essas emoções, ele pensa ainda mais de forma desadaptativa e disfuncional. E ali, o quadro de conceituação, lendo esse quadro de conceituação, o livro traz para nós algumas intervenções que cabem nesse caso. A normalização das emoções, viu que só de ler esse quadro a gente já consegue pensar em possibilidades de intervenções para ajudar esse paciente. Normalizar as emoções, psicoeducação sobre as emoções, examinar a natureza temporária das emoções, aumentar o reconhecimento da complexidade das emoções, construir tolerância aos sentimentos, ligar as emoções dele a valores mais elevados, compartimentalizar as emoções, aceitar as emoções, abrir espaço para as emoções, reduzir culpa e vergonha, encorajar a expressão das emoções e a validação dessas emoções, inclusive a autovalidação, examinar as origens na infância dessas crenças negativas sobre as emoções. Viu que o livro traz para nós, diante da leitura dessa conceituação do esquema emocional, um plano interventivo. E aí você vai colocar esse plano interventivo lá no plano de tratamento do seu paciente, de forma organizada, personalizada e estruturada aquele caso, daquele seu paciente. Lau, e essas intervenções, onde eu aprendo isso? Bom, nas 10 aulas anteriores, nas 11, na verdade, porque nós temos a aula inaugural. E aqui, ó, é para isso que nós estamos aqui. E aí eu reforço o quadro organizado com todas as estratégias do livro. Então, aqui vocês têm um mapa, um plano de tratamento voltado para esses esquemas emocionais. E aqui que eu quero que vocês tirem print desse quadro, porque esse quadro, com os números que eu coloquei aí, te direciona nos seus estudos. Então, quando você olha ali, nossa, incrementar o processamento emocional, não lembro muito disso. Ah, onde está? Está no capítulo 8 desse livro. Está aqui. Ai, mente compassiva, atenção plena consigo mesmo. Eu sei um pouco disso, mas não sei muito. Vai lá no capítulo 7. Então, tirem print desse quadro. Essa figura, ela vai organizar todas as estratégias que nós estudamos aqui, nessas 12 aulas do livro de regulação emocional em psicoterapia. Qual é o resumo básico desse quadro, né? Eu trouxe o quadro, que está aqui organizadinho para vocês, e eu trouxe também um resumo dessa integração, que eu quero realmente que vocês entendam o quanto esse livro está integrado e o quanto ele faz parte, de forma muito prática, da nossa clínica. Então, vamos lá nesse resumo. Primeiro aqui que eu trouxe, né, que é essa ordem organizada do livro, é a identificação e a nomeação das emoções. É ajudar o paciente a reconhecer o que ele sente, é ajudar o paciente a diferenciar as emoções, a normalizar as suas emoções. Pois nós temos o elemento 2, né, nessa integração estratégica, que é a expressão, a validação e a autovalidação das emoções. Validar experiências internas que ele sente sem julgamento. Que uma emoção é só uma emoção. Não cabe julgamento. Cabe sentir aquela emoção, mas não cabe o julgamento. O 3, mindfulness e mente compassiva, que é essa pausa emocional,
é dar espaço para essa emoção existir, esse espaço interno do simplesmente sentir a emoção, com uma atitude não julgadora. O quarto é a aceitação e a disposição, que é permanecer com a emoção sem lutar com ela, contra ela. Percebe que uma coisa está integrando a outra, né? Para que eu seja capaz, eu falei disso nas aulas também, para que eu seja capaz de aceitar com disposição uma emoção desconfortável que eu estou sentindo, sem lutar contra ela, eu só terei essa capacidade, essa habilidade, se eu tiver passado pelos outros elementos, correto? Percebe que é uma integração estratégica, organizada. Depois, o 5, intervenções sobre esquemas emocionais, então modificar as suas crenças sobre a duração da emoção, o controle da emoção, a legitimidade da emoção. Também, eu só serei capaz de fazer essa intervenção, utilizar esse fluxo de intervenções, esse conjunto de intervenções, se eu tiver passado por aqueles elementos, pelos primeiros elementos principalmente, da identificação da emoção, da validação da emoção, do entender como essa emoção funciona. O 6, reestruturação cognitiva. Então, trabalhar na interpretação, nas distorções e nas catastrofizações que o paciente tem sobre as suas emoções. Redução do estresse, né, que são as técnicas mais fisiológicas para regular a ativação emocional do paciente. O 8, que é o processamento emocional, é a exposição emocional do paciente. Então, o paciente ele precisa aprender a processar essas emoções, a vivenciar essas emoções. Para isso, nós temos as estratégias de exposição. E o processamento narrativo, que é a conexão das emoções com os valores, a conexão das emoções com as metas e objetivos do paciente, a conexão emocional que esse paciente precisa desenvolver com a sua própria identidade. Então, percebe, gente? Olha que bacana. O capítulo 11 vem e mostra para nós. Olha tudo se integrando. É como se o autor estivesse dizendo assim para nós: filha, esse livro aqui, ó, do começo ao fim, eu vou te direcionar de forma estratégica para que você consiga realmente ajudar os seus pacientes de forma estruturada, de forma planejada. E aí eu vou organizar o livro para você de forma bem direcionada. É um mapa, é exatamente esse mapa aqui, ó, que está aqui bonitinho para nós. Então, o autor vem, integra todas essas estratégias de uma forma muito coerente, de uma forma muito funcional. E aí, para nós concluirmos esse capítulo, para nós concluirmos esses nossos estudos, finalmente, eu, pelo menos, estou muito orgulhosa de ter feito com que vocês, psicólogos, tenham conseguido ler esse livrão lindão aqui. Eu realmente fico muito feliz. Então, para a gente concluir essa etapa, para nós concluirmos essa primeira temporada do Clube do Livro da TCC, eu preciso que vocês entendam que não existe um único modelo que é capaz de resolver tudo. Nós precisamos aprender a integrar as técnicas, a integrar o funcionamento do modelo que as terapias da TCC nos oferecem. Então, não existe esse único modelo, uma única receita, um bom protocolo perfeito para que a gente possa resolver tudo, de todos os casos dos nossos pacientes. A integração é a força da terapia. É a integração de técnicas, é o planejamento segundo a conceitualização cognitiva do paciente, que é a força de um bom resultado terapêutico. Então, em todos os casos, nós vamos trabalhar crenças, nós vamos modificar interpretações, nós vamos validar e aprender a lidar com as emoções. Precisamos desenvolver em nossos pacientes a aceitação, a construção do autocuidado e da mente compassiva, expor aos sentimentos. Nós precisamos aprender a viver, a ter experiências com as emoções, com os sentimentos, mesmo sentimentos desconfortáveis. A redução do estresse e a promoção de comportamentos saudáveis, que é um dos princípios da TCC. Então, terapeuta, você, psicólogo, precisa ser flexível. A TCC não é uma mera aplicação de técnicas. A gente não trabalha com protocolos prontos e desenhados sem flexibilidade. Isso não existe. Todo protocolo é modificável, todo protocolo é adaptável. Então, o terapeuta ele precisa ser flexível. Ele precisa aprender a fazer essa combinação de estratégias conforme a necessidade do paciente. E você, terapeuta, vai aprender a fazer tudo isso com desenvolvimento, com fortalecimento do seu raciocínio clínico, com aumento do seu repertório.
É por isso que nós estamos aqui no Clube do Livro da TCC, aprendendo em cada encontro, né? A cada encontro um pouco mais a pensar enquanto terapeutas. Então, essa é a conclusão, não só do capítulo, mas é a conclusão da leitura que nós tivemos aí ao longo de todos esses encontros. E, claro, eu não quero deixar isso morrer. Eu quero que vocês me acompanhem, eu quero que vocês continuem comigo. Para isso, eu tenho um convite para vocês. O Clube do Livro da TCC continua. Ele continua. Estamos encerrando a primeira temporada hoje, com esse nosso encontro, com esse nosso bate-papo. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês. Porém, eu quero continuar ajudando. Então, nós teremos o lançamento da segunda temporada do nosso Clube do Livro da TCC, também gratuita. E onde você irá encontrar essa segunda temporada, que é desse outro lindão aqui, ó, que é o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Você irá encontrar também de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube. Então, eu te convido para assistir. Eu não sei qual é a data que você está assistindo essa reunião, esse vídeo, mas hoje, nessa gravação, você já encontra aqui o capítulo 1, que já está disponível dessa nossa segunda temporada. E, às vezes, no momento que você chegar nesse capítulo 1, nós já teremos as outras gravações também. Então, fica o meu convite para vocês e o meu agradecimento. Desejo para vocês bons estudos e que a gente possa continuar juntos aprendendo a cada dia um pouco mais sobre terapia cognitivo-comportamental. Gente, um beijo e a gente se vê por aí.